Olá, eu sou o professor Walter Bruno Santos. Hoje falaremos sobre dízimos periódicas, fração geratriz, uma aula para o 8º ano. E eu pretendo fazer uma aula muito completa sobre esse tema, sobre essa situação. Então, vamos lá, vamos pegar cada situação. Então, a primeira coisa é, vamos entender os tipos de dízimas que a gente tem. A gente tem a dízima periódica simples, que é aquela em que só tem um período depois da vírgula, ou seja, repare, observe esse primeiro número aqui. Está aqui 0,868686. A gente tem um período, que é o 86. Lembrando que período para a gente é o termo que se repete, e a parte inteira ali a gente tem como zero. A gente escrevendo esse número aqui em notação, ficaria com 0,86 e um tracinho em cima. Esse tracinho em cima mostra que o 86 ele é o período e ele vai se repetir. Na de baixo, a gente tem o quê? A gente tem o número 3 como período e a parte inteira zero também. Então, aqui ficaria 3 e o tracinho em cima. Ou seja, o 3 está se repetindo. E aqui a gente tem também o 3 como parte inteira, e depois da vírgula a gente tem 0,036. Então, esse 0,36 aqui, ele é o período, que ele vai ficar se repetindo. Repare que em todos esses casos, a única coisa que eu tenho depois da vírgula é o período, ou seja, é aquele número que se repete. Esse tipo de dízima periódica a gente vai chamar de dízima periódica simples, ou seja, depois da vírgula a gente tem somente o período. Quando a gente tem, depois da vírgula, números que não fazem parte do período, a gente vai chamar esse tipo de dízima periódica composta. Então, vamos observar. Aqui a gente tem um exemplo tranquilo. Repare que esse número aqui, ó, a gente tem um período 8, um período 3, um número que está se repetindo, o 8, que está depois da vírgula, que não faz parte do período, e a parte inteira ali, que é zero. Ou seja, se eu fosse escrever esse número em notação, seria 0,8 e o 3 com o tracinho só em cima do 3. Por quê? Porque só o 3 que é o período. Esse 8, que é o número que não faz parte do período, ele pode chamar de parte não periódica ou de antiperíodo. Ele é aquele número que está depois da vírgula, mas não faz parte do período. Ele vai ser bem importante para a gente também. E na de baixo, a gente também tem uma dízima periódica composta, que é o quê? A parte inteira é 7. Depois da vírgula, a gente vai ter 23 como a parte que não faz parte do período, e 5 que vai ser o termo que se repete, que é o período. Então, seria dessa maneira aqui. Vamos analisar, eu vou fazer uma demonstração de como achar uma fração geratriz, ou seja, entender de onde vem, e a partir daí a gente vai fazer uma regrinha. Então, olha só, a gente tem essa primeira dízima periódica aqui, que eu separei. 0,33333. A gente tem o período 3, a parte inteira 0. Não tem antiperíodo nesse caso. Repare o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou pegar esse número, 0,3333, e vou chamar ele de x. Então, olha só, esse número aqui, eu vou chamar ele de x. Repara o seguinte, isso aqui começa a virar se eu tenho uma igualdade, né, com número e letra, isso aqui é uma equação para a gente, né? E a gente não muda o resultado de uma equação se a gente multiplicar os dois lados da equação por o mesmo número. Então, eu vou tentar multiplicar isso aqui por 10 dos dois lados. Ou seja, vamos multiplicar isso por 10 desse primeiro lado e do segundo lado. Multiplicando por 10, a gente vai criar uma outra equação. Eu vou escrever em cima aqui. É o quê? 10x é igual a, aqui, multiplicar um decimal por 10, ou seja, um número que tem vírgula por 10, a gente vai andar com a vírgula uma vez para a direita. Então, multiplicando esse número por 10, ele vai ficar dessa maneira aqui. Beleza. E aí, o que vai acontecer? Se eu cismar de subtrair essas duas equações, acontece uma coisa bem legal.
e uma demonstração bem interessante aqui. 10x menos x, isso dá 9x. O que vai acontecer? 10x menos x é 9x. Esse número, 3,3333 menos 0,33333, repare que a parte decimal dos dois é a mesma. Então, ela vai se anular. E 3 menos 0, isso dá 3. Beleza? Repare, então, 3 é igual a 9x. Passa o 9 dividindo. Isso dá o que para a gente? X é igual a 3 nonos. Isso dá para simplificar por 3 em cima e embaixo. X é igual a 1/3. A pergunta e a primeira situação que a gente tem. O que é 1/3? Vamos lembrar que no início eu chamei de x a dízima periódica. Ou seja, essa dízima periódica aqui, 0,333, é igual a 1/3. Ou seja, para chegar nessa dízima periódica, a gente dividiu 1 por 3. 1 dividido por 3 deu exatamente essa dízima periódica. Isso é interessante, porque se a gente observar bem, vamos supor que a gente pegue numa calculadora, por exemplo. Numa calculadora e pegar 1 e dividir por 3, isso vai dar exatamente aquela dízima periódica que a gente estava vendo. Por quê? Porque toda dízima periódica surge de uma divisão. Logo, toda dízima periódica, ela tem uma fração que gerou ela. Por isso que a gente chama de fração geratriz. Então, aqui eu mostrei como encontrar uma fração geratriz. Numa demonstração, a gente vai criar uma regrinha para isso. Eu vou demonstrar agora essa primeira eu fiz com uma dízima periódica simples, vou fazer uma demonstração com uma dízima periódica composta, e aí depois a gente vai formar uma regrinha para a gente. Então, olha só. Então, vamos lá. Agora a gente tem a dízima periódica 1,233333. A gente tem uma parte que é o período, uma parte que não faz parte do período, que é o antiperíodo, e também a gente tem uma parte inteira também. Então, vamos começar a conversar aqui. Então, eu vou pegar e falar mais uma vez, na mesma ideia de antes, que a nossa x vai ser igual à nossa dízima periódica. 1,233 e por aí vai. Agora, mais uma vez, eu vou multiplicar por 10 os dois lados, né? Então, vamos dar uma observação aqui. Então, se eu pegar e multiplicar por 10 os dois lados, vezes 10, e aqui vezes 10. O que vai acontecer aqui? Vai gerar 10x é igual a, andando com a vírgula, 12,33. Deixa eu escrever dessa maneira aqui, para quando a gente for fazer a subtração, ficar um debaixo do outro. Eu vou colocar aqui, ó, 10x é igual, aqui, ó, 12,333 e por aí vai. Beleza. Vou fazer igual eu fiz na outra demonstração. Eu vou subtrair as duas equações. Subtraindo as duas equações, a gente tem o quê? 10 menos x, 9x. É igual a 12 menos 1 é 11. Esse pedaço aqui, ó, vamos reparar uma coisa interessante aqui. A parte decimal do centésimo para frente, ela é igual a dos dois. Porém, na casa dos décimos, ela não é igual, né? Ou seja, aqui vai anular do centésimo para frente. Mas na casa dos décimos, a gente vai ter que fazer a subtração. 3 menos 2. Isso dá 1. O resto vai dar 0. Então, pode continuar 1 aqui. Ou seja, 9x é igual a 11,1. Só que aqui gerou um número decimal, né? Seria interessante que esse número decimal não ficasse aqui. Então,
Vamos multiplicar os dois lados por 10. Multiplicando os dois lados por 10, a gente pode andar com a vírgula e manter a igualdade da equação. Então, aqui vai ficar 90x é igual a 111. Beleza. E agora, a gente pode passar o 90 dividindo, né? Então, x é igual a 111 dividido por 90. E essa é a fração geratriz que a gente vai ter dessa dízima periódica. Ou seja, 1,2333 e por aí vai, tem como fração geratriz 111 90avos. Ou seja, se eu dividir 111 por 90, vamos fazer um teste aqui, 111 dividido por 90, a gente vai chegar naquela dízima periódica ali. Isso mostra o quanto essa demonstração é interessante e o quanto a matemática ela se conserva e quanto ela é redonda, né? O quanto ela ajuda a gente no dia a dia. Porém, não vai ser necessário sempre resolver e achar uma dízima periódica, e trabalhar uma dízima periódica e achar uma fração geratriz a partir desses métodos. Esses métodos aqui eu estou simplesmente demonstrando que vale. Porém, a gente consegue achar a partir de uma regra que eu vou colocar ela aqui para a gente agora. Então, olha só. O número que a gente fez antes é o quê? 1,23333 e continua. E o outro número que a gente tinha feito antes, vamos fazer os dois, vai ser o quê? Foi 0,3333 e por aí vai. A gente vai seguir uma regra. Eu vou começar agora pela dízima periódica composta. A primeira coisa que a gente tem que fazer nessa regra para achar a fração geratriz é simplesmente escrever um número em notação, ou seja, com aquele tracinho em cima, que é importante para a gente conseguir visualizar, em cima do período. Então, esse primeiro número escrito dessa maneira fica o quê? 1,2, o 3 e um tracinho em cima do 3, que é o período. O de baixo vai ficar como? 0,3 e um tracinho em cima do 3, que é o período. Beleza. Agora, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai saber que isso vai gerar uma fração, ou seja, vai ter uma fração, e essa fração vai ser da seguinte maneira. O numerador dela sempre vai ser um número sem a vírgula, nesse caso 123, ou seja, aqui é o número sem a vírgula, 123, menos o número sem a vírgula, porém sem a parte do período. Ou seja, nesse caso aqui, esse número sem a vírgula sem o período, ele vai ser simplesmente 12. Então, o numerador sempre vai ser o número sem a vírgula menos o número sem a vírgula sem o período. E lá embaixo, no denominador, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar 9 para cada algarismo que tiver no período, ou seja, aqui eu tenho um algarismo no período só, que é o 3. Então, a gente vai colocar 9 só. Se eu tivesse, por exemplo, 23 repetindo, eu ia colocar 2 noves. Por quê? Porque eu tenho 2 termos no período. Ou seja, quantos algarismos a gente tiver no período, a gente coloca um número de noves nele. E aqui. Então, aqui, a gente coloca 9, porque o período tem um algarismo só, e a gente vai colocar um número de zeros, o mesmo número de zeros igual ao número de algarismos que tem no anteperíodo, ou seja, naquela parte que não está no período, está depois da vírgula, mas não está no período. Nesse caso, a gente tem simplesmente só o 2. Então, a gente vai colocar só um zero aqui. Ou seja, resolvendo essa continha no numerador, a gente vai achar a fração geratriz. 123 menos 12 é 111, e o 90 a gente repete. 111 90avos. Repare que essa regra ela funciona para a fração de baixo também.
esse número sem a vírgula, ele é simplesmente 3. Menos ele sem a vírgula, sem o período, é 0. Dividido por... Eu não tenho que colocar 0, porque eu não tenho um antiperíodo. Mas como eu só tenho um algarismo no período, eu vou colocar um 9 aqui. Isso dá 3 nonos, que simplificado dá 1/3. Assim como a gente tinha encontrado antes. Então, vamos observar, e eu vou fazer alguns exemplos aqui e mostrar isso de uma forma detalhada. Então, a gente já viu exemplos, a gente já entendeu por que acontece cada coisa, viu as demonstrações, agora vamos fechar com alguns exemplos e também com uma escrita mais clara de o que é cada coisa dentro de uma fração geratriz. Então, vamos lá. Separando um exemplo aqui, a gente tem 0,87777. Vamos observar o seguinte, aqui eu tenho a parte inteira aqui sendo 0. Aqui a gente tem o antiperíodo sendo 8 e o período sendo 7. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever a nossa dízima periódica de uma maneira que esteja em notação, ou seja, com um tracinho em cima para a gente não poder esquecer as coisas. A fração geratriz, no numerador, a gente vai colocar para a gente um número sem a vírgula. Ele é 87. Esse número aqui, escrito em notação sem a vírgula, 87. Agora, a gente vai subtrair o número sem a vírgula sem o período. Repare que esse número sem a vírgula sem o período fica somente 8. Então, aqui a gente vai fazer menos 8. A gente vai ter o quê? Um 9 no denominador para cada algarismo do período. Como eu tenho só um algarismo no período, eu vou ter um 9 no período, no denominador. A gente vai ter um 0 para cada algarismo no antiperíodo. Como eu tenho só um algarismo no antiperíodo, eu vou ter um 0 no antiperíodo. Então, aqui vai ficar 90. Resolvendo essa conta aqui para a gente, isso dá 87 menos 8, a gente vai ter 79, e o 90 a gente repete. Beleza. Vamos analisar o que é essa situação e o que aconteceu com cada coisa. Vamos reparar o seguinte, observe comigo que nós temos que 79/90 é a nossa fração geratriz. Se a gente olhar bem, e isso é bem interessante, observe o seguinte, se eu pegar numa calculadora 79 e dividir por 90, vai dar exatamente o nosso número ali. Lembrando que a calculadora ela não faz dízima periódica, então ela costuma arredondar o último número. Mas isso aqui é exatamente a nossa dízima que está ali. Então, olha só. Seguinte, o que vai acontecer aqui? Esse primeiro número vai ser um número sem a vírgula. O segundo número, um número sem a vírgula, sem o período. Embaixo, a gente vai ter um 9 para cada termo do período, e a gente vai ter um 0 para cada termo do antiperíodo. Vamos fazer mais um exemplo para ver se fixou, para ver se ficou legal e para finalizar esse vídeo que está bem grande, mas bem completo. Então, vamos lá. Eu escolhi agora um número que, dentro desse exemplo, a gente vai conseguir entender e ver por que vale tudo. A gente tem o que vale tudo, todas as propriedades e vai entender o porquê que a gente está fazendo cada coisa. Olha só, aqui a gente tem 1,583434343434. Vamos entender que o que está se repetindo aqui é o 34, né? Então, o resto tudo aqui é antiperíodo. Então, vamos reescrever esse número. Aqui vai ficar 58. E aí, esse 34343434, ele está se repetindo. Então, a gente vai colocar ele com um tracinho em cima. E isso é bem interessante. Agora, vamos entender. Para fazer a nossa fração geratriz, a primeira coisa que a gente faz é escrever o número sem a vírgula. E o número sem a vírgula aqui ficaria 15.834. Então, aqui, 15.834.
2.834. Menos o número sem a vírgula, exceto o período. Então, aqui vai ficar 158. Então, 158. A gente vai colocar um 9 para cada algarismo do período. Ou seja, aqui eu tenho 2 termos no período, então vai aparecer lá 2 noves. Então, vai ter aqui 2 noves. A gente vai colocar um 0 para cada algarismo do anteperíodo. Como eu tenho 2 algarismos no anteperíodo, lá embaixo vai aparecer 2 zeros. Agora, a gente consegue resolver e montar a nossa fração geratriz. 15.834 menos 158, isso dá 15.676. Isso dá para simplificar. Então, nós vamos simplificar e resolver essa conta. A gente consegue simplificar em cima e embaixo por o mesmo número, e esse número é o 4, né? Então, dá para dividir por 4 em cima e embaixo. 15.676 dividido por 4, isso dá 3.919. E 9.900 dividido por 4 dá 2.475. E essa seria a nossa fração geratriz. Vamos tentar dar uma observação aqui. Se a gente tivesse uma calculadora aqui, por exemplo, e fizesse 3.919 dividido por 2.475, a gente ia achar exatamente a dízima periódica original. Por quê? Porque essa é a fração geratriz dela, a fração que gerou ela. Então, vamos dar uma observada aqui. Então, olha só. Seguinte, a gente vai ter a seguinte situação aqui. A gente tem que a gente coloca primeiro o número sem a vírgula, menos o número sem a vírgula, exceto o período. A gente vai ter um 9 para cada algarismo do período e um 9 para cada algarismo do anteperíodo. Essa é a melhor maneira e a melhor ideia de resolver esse tipo de conta e de fazer a fração geratriz. Esse foi um vídeo bem longo, um vídeo em que eu tive que explicar a noção de período, noção de tudo, para começar a demonstrar como faz, para depois dar a regra, mas eu espero que esteja completo, que todo mundo entenda. Então, a gente vai simplesmente, numerador, número sem a vírgula, menos número sem a vírgula, menos o período, e no denominador, a gente vai ter um 9 para cada termo do período, para cada algarismo do período, e um 0 para cada algarismo do anteperíodo. Sempre assim, simplificando a fração, a gente vai encontrar as frações geratrizes de maneira correta. Eu sou o professor Walter Bruno Santos, agradeço pela aula. Qualquer dúvida, podem falar comigo.